Oi, gente. Meu nome é Alessandra Ribeiro. Hoje quem vai apresentar o Webterra Podcast sou eu. E eu estou me sentindo uma pessoa extremamente abençoada. Estar aqui a primeira vez com uma pessoa tão maravilhosa. Acho que o Padre Ivan é uma pessoa que... Ele é unânime em Montes Claros. Todas as pessoas que eu conversei sobre ele só têm elogios a fazer. Eu acho que o fato de ser um padre que dedica a sua vida à igreja, né, aos fiéis e principalmente na questão da cura interior, só por isso ele já seria uma pessoa fantástica. Mas não satisfeito, eu quero saber quem é esse menino que cresceu com tanta sede de conhecimento. Porque filósofo, teólogo, psicólogo, bacharel em direito e médico. Quem é esse menino? Onde esse menino nasceu? Como foi isso? Bom dia, Alessandra. É um prazer enorme estar aqui com você e as pessoas que nos veem e nos ouvem. É um menino que tem desejo de conhecimento. Eu sempre muito conhecimento. A minha vida toda foi pautada na busca do conhecer. Eu tenho sede de conhecer. E quanto mais eu conheço, eu pego aquela linguagem do filósofo, que quanto mais eu sei, nada eu sei. Então, eu cresci com esse desejo, essa coisa bem inata, bem natural minha, de querer aprofundar, pesquisar, de querer saber, de querer compreender, apreender. E graças a Deus eu tive oportunidades e essas oportunidades não as deixei passar. Que bom, né, padre? Porque hoje em dia muitas pessoas têm as oportunidades, deixam passar e aí perdem grandes possibilidades na vida de crescer, de amadurecer e fazem escolhas de outros caminhos que o senhor deve ter visto durante toda a sua vida, pessoas de extrema inteligência e também com essa mesma sede, mas indo por caminhos totalmente tortos. Verdade, Sandra. As pessoas muitas vezes distorcem as possibilidades e elas criam em si uma situação de achar que não pode, não dá conta, não consigo, é difícil demais, e usa a própria inteligência contra si. Quer dizer, ele usa a inteligência. Eu já vi inúmeras pessoas muito inteligentes e que não conseguiram aprumar, não conseguiram erguer-se. Por quê? Porque estava confiando na sua própria derrota. O senhor nasceu em Montes Claros, né? Montes Clarense, nasci na rua Dona Tiburtina, acima ali da linha do Automóvel Clube, e que antigamente chamava São Francisco, até lá em cima. Depois mudou para Dona Tiburtina. Eu tenho comigo 8 irmãos. 8 irmãos? 8 irmãos. Minha mãe gerou 11 filhos, mas 3 faleceram, e eu tenho atualmente comigo 8 irmãos. A sua mãe é viva? Viva, esse mês faz 93 anos. E como que essa mãe conseguiu levar esse menino, né, até chegar em 1988, né, o senhor foi ordenado em 1988, até aí esse menino que devia ser um menino questionador, né, devia ser uma criança que perguntava muito, né, por essa sede do conhecimento que a gente percebe no seu currículo. Acho que foi a primeira vez que eu fui achar um currículo de um padre no Lattes. Pois é, Alessandra, a minha mãe, do modo e da maneira dela, simples, humilde, ela sempre, inclusive meu pai também, eles sempre nos diziam: estude, estude e estude, para que vocês possam crescer. Não tem outro caminho a não ser estudar, entendeu? Essa é a maior riqueza que tem. Eles não tinham conhecimento, porque não tiveram oportunidade, oriundo de zona rural, e não tinham as oportunidades que hoje nós temos, e foi sempre colocando para a gente estudar. E eram muito religiosos? Minha mãe extremamente religiosa, e ela que nos levou para a igreja, nos levou para o catecismo, nos levou para essa realidade religiosa. Minha mãe sim, meu pai não, mas minha mãe era muito piedosa e tudo. E quando que isso aflorou no senhor lá na adolescência, provavelmente? Sim, eu tive uma experiência com Deus. Esse é o grande problema, ou a grande solução. Eu nunca pensei em ser religioso, nunca passou pela minha cabeça, não tinha essa ideia. Não tinha ninguém na família? Não tem referência nenhuma. Eu não tenho referência nenhuma de pessoa que eu soube que tinha um parente do meu pai, que era freira, assim, bem distante, mas não tinha contato. E, então não tinha referência nenhuma para dizer assim, eu estou sendo influenciado, eu tive uma experiência com Deus.
quando eu tinha 15, 16, 17 anos de idade. Adolescente. Adolescente, entendeu? E essa experiência foi uma experiência muito forte, aonde fui invadido por uma luz, uma coisa muito forte. Até então, um adolescente normal. Normal, jogava futebol. Padre. Tem uns casos. Olha! Muito bons, por sinais. Graças a Deus. E normal, jogava futebol, saía, passeava, mas eu sempre fui de ficar pensando, analisando, eu sempre fui mais introvertido, reflexivo, eu sempre fui mais contemplativo. Contemplava muito, observava demais, entendeu? E questionava. Questionava. Eu tinha uma experiência, Alessandra, que adolescente sempre olhava para o céu, as estrelas, ao entardecer, e me perguntava de onde vem tudo isso? Né? Quem foi que criou tudo isso? O que eu estou fazendo aqui? Como é que eu fico contemplando? Eu questionava tudo isso. E a resposta não vem pela inteligência, a resposta não vem pelo conteúdo de estudo, a resposta vem pela experiência pessoal. A partir desse momento, dessa experiência, o senhor então resolveu buscar, não seria buscar porque o senhor já frequentava a igreja, mas o senhor começou a estar mais próximo? Intensificar a minha relação com Deus. Eu queria mais. Isso tudo sozinho? Sozinho. Eu queria mais. Não era assim, mãe, eu resolvi que eu quero ir para a igreja e vou virar padre? Não, de jeito nenhum. A princípio, só para entender o que tinha acontecido? Só para entender. Eu comecei a participar dos grupos de jovens, comecei a participar, fui lá que me ajudou bastante, comecei a ler livros, Padre Zezinho na época, que era o boom da época, né? Comecei a ouvir música dos Padre Zezinho também, que era aquele que era referência nacional. E comecei a aprofundar, queria saber, participar, entrar. Aí sim, começou a aparecer uma figura importante na minha vida. Padre Tadeu. Nossa, para mim, na minha opinião, foi um dos melhores pregadores que eu já ouvi. Quando o senhor estava nesse mundo do encontro de jovens, né, que era esse que tinha naquela época, o senhor já devia ser um líder nato? Era de sua característica ser um líder? Eu tocava violão no grupo. Era da música? Era da música. Eram os mais admirados. Na minha época, eram os mais queridos. Eu gostava de tocar e cantar, e para sustentar o louvor e a oração nos grupos. Essa era a minha função. E eu gostava de fazer isso. E foi descobrindo dons ali, padre? Ali foi aparecendo os dons, porque os dons vai florando. Vai florando e a gente vê assim, isso não é meu, isso não pertence a mim. Isso é de uma outra natureza que vem na minha natureza e está possibilitando para as pessoas. Mas aí nesse momento já tinha uma figura, né, personificada, o Padre Tadeu já estava ali, já meio te guiando, sim, né? E sua família. Pois é, aí antes da figura do Padre Tadeu vem a figura do Padre Alencar. Ah, sim. Entendeu? Que eu, envolvendo com a igreja, eu o encontrei certa vez na rua, e o Padre Alencar perguntou para mim, escuta, você está discípulo na igreja e tal, você não quer ser padre? Eu falei, não. Aí, certa vez, Era catedral? Era catedral. E o Padre Alencar, uma outra vez, encontrou comigo, não sei onde, o certo, e ele falou assim, olha, eu estou colocando uma comunidade aqui de meninos que querem pensar ou refletir, sem compromisso, de tentar pensar na vocação. Você não quer, não? Eu respondi, não. Porque eu não queria isso. Não passava isso na sua cabeça? Nunca passou pela minha cabeça. Eu nasci assim, queria... Não, nada disso. Aí depois eu fui refletindo, pensando, falei, ó, vou lá para ver como é que é isso. Vou fazer essa experiência lá. O senhor tinha quantos anos? Eu tinha 19 anos. Já fazia faculdade? Já tinha um Não, eu estava já terminando o segundo grau. Ah, sim. Inclusive, por influência do Padre Alencar, que era militar. Sim. E eu estudei no Colégio Tiradentes. Eu estava no Colégio São José, aí fui para o Colégio Tiradentes, justamente que ele quis que eu ficasse lá no Colégio, lá no Tiradentes, para ele poder me acompanhar também. E eu comecei a morar com ele. Morei com o Padre Alencar. E foi ali que ele foi me orientando. Foi me orientando sobre vocação, tinha eu mais alguns meninos também, uns 4 ou 5. A Rua Doutor Veloso, que nós morávamos, né? E ele teve uma influência tão forte na minha vida, Padre Alencar, que eu também fui ser capelão militar. Em Brasília, né? Em Brasília, entendeu? Por influência dele, né? Como é que as coisas, como as pessoas... Mas quando o senhor vai a Brasília, o senhor já estava aqui, já tinha ordenado padre, já estava tendo uma vida...
Quando eu fui para Brasília, eu já tinha 5 anos de ordenado. Eu tinha me ordenado. Eu tinha perguntado assim, como sua família reagiu quando o senhor começou a guiar para esse caminho? Tá. Quando a sua mãe viu assim, não, ele vai ser padre, ou ele... Né? Você gostou essa vontade de entender, de conhecer, como sua família reagiu nessa época? Eu tive uma oportunidade de chamá-los, meu pai e minha mãe, dizer, olha, o Padre Alencar está me chamando para eu fazer uma experiência na comunidade na qual ele está fundando, e eu gostaria de fazer essa experiência. Eles me responderam, vai, se achar que é isso, fique, se não, você volta. Mas foi fluir naturalmente. Normal, então. Sem nenhuma resistência, sem nenhum milindre, sem nenhuma dificuldade. Muito natural. Era para ser. Isso me deu segurança, porque eu não tinha resistência familiar, não tinha resistência de pai nem de mãe, e também o consolo de saber que eu podia voltar. E você já convivia ali com aqueles jovens que também estavam envolvidos, inseridos dentro da igreja, né? Sim, o contato era enorme, a gente convivia com os grupos de jovens, inúmeros encontros, inclusive o Patadeu que coordenava esses grupos, né? Então, a minha vida foi toda na Catedral de Juventude, de igreja, né? E os grupos de orações foi a minha maior experiência de vida. A energia do grupo, a fé que tem ali dentro é uma coisa que leva todo mundo. A experiência fantástica, do louvor, da adoração, o acolhimento e, sobretudo, essa vivência religiosa da experiência com Deus. Mas Padre Ivan era um padre diferente. Era um padre... a gente até conversou um pouco aqui antes. O senhor dá uma sensação de proximidade da gente. Aqui é uma cidade interior, eu me lembro muito de vários desses padres. E eu lembro que existia uma certa postura mais rigorosa ou mais rígida, né? Não sei se esse seria o nome. E Padre Ivan chega com uma postura diferente, né? A gente via Padre Ivan mais próximo realmente. E isso acabou trazendo com você uma grande quantidade de fiéis. O senhor chegou num ponto onde vinham ônibus de fora. Eu me lembro que o senhor fazia uma missa, né, que era a missa dos enfermos, que popularmente ficou conhecida como a missa da cura. Isso foi em que ano, padre? Foi as datas eu sou péssimo. Só tem que ter um tempinho. Realmente eu não me lembro. Que o senhor começou em 88. 1900, me ordenei em 88, 92, 92, 93, foi. Assim, que eu lembro que a igreja, as pessoas ficavam para fora. Sim. Era uma coisa muito diferente do que a gente conhecia. Verdade. Né? Não foi, porque logo depois, passados alguns anos, a gente veio a conhecer padres que tinham características diferentes em rede nacional, né? Padre Marcelo, Padre Fábio, padres que tinham uma característica, mas assim, tinha uma distância porque era uma coisa mais midiática. E aí a gente tinha aqui na cidade um padre que arrastou multidões. Foi uma coisa diferente, foi uma coisa que todo mundo comentava. Muitas pessoas hoje devem ainda frequentar a igreja graças a esse momento que o senhor trouxe. Então foi uma renovação, foi diferente, mas de repente, no auge de Padre Ivan, eu me lembro, Padre Ivan foi embora. Alessandra, muito bom essa colocação, oportuna, porque ela vai esclarecer. O novo traz conflito. Sim. Não existia ainda essa figura nacional dos nossos colegas, né? Então, eu do interior, fazendo um trabalho de expressão que a gente atingia, por exemplo, tinha 7 emissoras de rádio que transmitiam a missa. Então, toda a região do sul da Bahia, Zona da Mata, toda a região, milhares e milhares de pessoas que nos viam, ou melhor, nos ouviam, e ônibus nós colocávamos no polo esportivo. Eu lembro que na época nós colocamos 15, 20 mil pessoas e 5 mil ou mais fora com telão. Então era multidão e multidão de pessoas. Então esse novo traz conflito. E traz conflito com quem? Com a instituição estabelecida. Com o senhor mesmo, isso nunca foi um problema? O senhor chegou a se questionar, a se perguntar durante essa fase, assim, quem sou eu aqui? Qual é a minha missão aqui? Outra pergunta inteligente e boa. Eu não queria isso para mim. Te assustou, pai? Assustou. É porque hoje a gente tem muita informação, naquela época a gente não tinha tanta, né? Assustou porque
eu fiquei assustado porque eu não achava que eu não poderia ser esse instrumento. E outra coisa, é muito cansativo isso. Sim, porque o senhor não podia ter paz. Não podia ter paz, a gente não tem uma vida solta, leve, as pessoas estão sempre nos rodeando, sempre pedindo isso, pedindo aquilo, oração, papapá, e confiando que a gente vai resolver o problema delas, né? Deviam chegar a casos assim... Eu vou contar um caso para você que para mim foi o mais assustador de todos, eu mesmo fiquei assim, assustado, eu fiquei assustado. Para dizer a você que eu não queria isso para mim, né? Então... aconteceu um fato lá na porta da casa paroquial da catedral, quando eu estava lá. Uma senhora trouxe, as pessoas a trouxeram na maca, dizendo, olha, o médico mandou ir para casa, está com câncer, para ela morrer em casa não tem mais jeito. E eu, antes de celebrar a missa, eu fui, eu pensei, não falei, eu realmente não tem mais jeito mesmo, não. Sempre que as pessoas, pensei comigo, para que essa pessoa está trazendo... E eu rezei também, achando que isso, claro, vai morrer. O médico falou. Fiz uma prece para ela, dei a bênção e fui para a missa. Depois de 6 meses, estou lá na catedral, alguém lá disse que ia dar um testemunho. Essa mulher na maca era magrinha, de cabelos, sem cabelos, carquética, anoréxica. Aí... aparece uma pessoa linda, de cabelos longos, toda viçosa, corada, linda. Fui lá dar um testemunho na missa. Eu não sei quem é essa pessoa, eu não a conheci. Ela foi e falou, olha, eu vim dar um testemunho porque eu fui curado, um grande milagre aconteceu comigo. E falou assim, olha, padre, eu sou aquela mulher da maca, que você rezou por mim. Que as pessoas trouxeram 4 pessoas na maca para eu rezar por ela. Ela deu esse testemunho, uma pessoa totalmente transformada. Isso mexeu comigo. Aí o senhor entendeu? Comecei a entender. Tinha uma missão muito maior do que comecei parecia? A entender. Porque eu sou muito crítico, por incrível que pareça. Eu sou muito racional. Eu não aceito as coisas fáceis. Eu sou muito, eu sou muito racional, eu sou crítico. Então, eu não aceito as coisas assim, naturalmente, como as pessoas aceitam. Eu questiono. Né? Será que foi isso mesmo? Será que aconteceu alguma coisa? E esse foi algo bastante tocante. E uma coisa também que aconteceu na catedral, que também foi muito tocante para mim, que foi assustador até. Eu disse na igreja cheia que tinha um senhor lá no fundo que tinha cardiomegalia, fruto de Chagas. Chagas não tem cura. Uhum. Entendeu? Chagas não tem cura, tem controle, medicamento, né? E eu falei que as pessoas estavam curadas de Chagas. Eu falei, meu Deus, por que eu estou falando isso? Chagas não tem cura. Aí depois, na outra semana, o senhor foi aos médicos dele, essa pessoa, não sabia quem era, estava no fundo, foi ao microfone e falou, olha, foi falado que eu estava no fundo, uma pessoa, um senhor, com Chagas, e eu tinha, e meu coração estava crescido, todo comprometimento, eu fui a todos os médicos, e hoje eu não tenho mais nada. Isso para mim foi assustador. E como é que pode? Isso não pode acontecer. Porque outros casos, teoricamente mais básicos, chegavam a você todo momento. Sim, normal. Então, coisas bem básicas, você fala, isso aí. Mas quando começou a chegar coisas mais, assim, intensas, como essa mulher lá da maca, isso me assustou bastante. E um outro episódio também que me assustou bastante foi quando uma senhora, perto lá do Bom Jesus, pediu-me que eu fosse na casa da mãe, porque a mãe estava lá com problema de saúde e estava entrevada, tinha meses e meses, acho que anos que não caminhava, entrevada. Aí eu fui lá, nossa, eu fui fazer a oração, falei assim, nossa, pensei comigo também, não, isso aqui não vai ter jeito, né? Entrevada há anos, como é que vai? Eu vou fazer a oração, mas eu pensando comigo. Eu fiz oração com ela. Aí a mulher, eu fui embora, no outro dia eu fui para a igreja, celebrar a missa de manhã, a mulher corre na missa, padre, a mulher está caminhando. Saiu da cama, começou a caminhar e pediu comida. Foi à geladeira, foi na onde, começou, eu fiquei assustado. Mas ali você já tinha uma consciência que o senhor tinha um dom. Aí eu comecei a perceber que algo diferente Deus estava utilizando-me para ajudar as pessoas. Estava te mostrando que existia sim,
que não se questionasse também mais. Mas Mas aí a igreja questionou. a igreja questionou. A igreja questionou que eu estava... Padre, desculpa te interromper, mas assim, o que teve de verdade e o que é mito daquela época que o senhor sai de Montes Claros mesmo, no seu auge? Eu lembro que existia um site que a gente fazia mensagens, aí, porque não existia esses negócios de rede social, eu não sei se era de rádio que era, mas tinha umas mensagens assim, de fulano para tal pessoa. E todo mundo ficava lá passando essas mensagens. Então tinha quem procurasse parente e tinha umas pessoas que ficavam. Alguém tem notícia do Padre Ivan? Inclusive tem algumas que ainda estão, a gente ainda consegue encontrá-las na rede, muito antigas. Alguém tem notícia do Padre Ivan? Como se chamava um padre que fazia uma missa às quartas-feiras e esse padre não... Alguém sabe onde encontrá-lo? Foi uma coisa muito bruta, assim, Padre Ivan estava aqui, num auge, todo mundo queria chegar perto desse homem que curava, né? Esse homem que mexia com a parte patológica, com o fisiológico, com o mental, esse homem que renovou a Igreja Católica na nossa região, que era extremamente conservadora. E aí, cadê Padre Ivan? Padre Ivan foi embora. Mas como assim Padre Ivan foi embora? O que foi verdade e o que é mito dessa história toda? Muito bom a sua colocação. A igreja, quando eu falo igreja, são os elementos que compõem a igreja, sempre foram e até hoje. Eu não tenho um ano que eu fui chamado para não fazer o que eu faço. Por isso que eu tenho um ano atrás que eu fui chamado para não fazer o que eu faço. Eu fui criticado porque eles acham que é culto à personalidade, à minha pessoa, e as coisas que eu faço eles não acreditam, alguns membros, e essas pessoas não queriam que eu continuasse esse trabalho. Só que o bispo de Brasília, sabendo do meu trabalho, convidou-me para eu ser capelão militar. E ele era bispo militar. Foi do bombeiro? Ele era bispo Dom Ávila, era bispo nacional de todas as Forças Armadas, todos os militares do Brasil. E ele soube do meu trabalho. Ele falou assim, escuta, aqui você pode fazer tudo que você quiser, que eu vou estar com você. Passei 20 anos fazendo o que eu fazia aqui, lá em Brasília. Eu sou tão quanto conhecido em Brasília, mais do que aqui. O senhor ficou muito mais Fiquei muito tempo lá. Mas muitas pessoas saíam daqui para ir lá. Sim, muitas pessoas daqui saíam para lá. Então, o bispo lá aceitou o meu trabalho. Então, é verdade que o senhor foi tirado daqui, não era uma coisa que o senhor pensava, planejou, criou uma perspectiva, em tal ano eu vou embora, eu vou para outra cidade. O senhor foi realmente tirado de Montes Claros? Eu realmente fui, não tirado, mas eu fui, criou em mim uma possibilidade de dizer assim, olha, o espaço seu não existe mais. O que eu estou sentindo satisfação, realização em fazer, eu não posso fazer. Eu não posso fazer mais. Mas não é muito incoerente uma igreja que tem um Deus, que tem uma história de Jesus, que fez tudo que fez, ter pessoas que têm esses dons, essas capacidades, e elas não serem, não é aceita, mas que não há possibilidade que elas façam? Não é incoerente isso? A história, Alessandra, da igreja, a história de Jesus, responde essa questão. Foi justamente os religiosos que levou Jesus ao sinédrio, né? Levou Jesus para ser julgado. Por quê? Por inveja, por ciúmes, né? Então, somos seres humanos. Então, os seres humanos têm essas coisas humanas. Desqualificar a pessoa, de querer julgá-las, puni-las, descaracterizá-las. Não valorizar. Mas dentro da própria igreja também devem ter pessoas com pensamentos, né? Assim como teve lá em Brasília, pessoas que tinham pensamentos distintos. Uns concordavam, outros não. O senhor não era uma unanimidade, não está certo. Isso. Existiam pessoas que te apoiavam, sim. Existiam pessoas que não, mas aí o senhor, óbvio, por respeito, né, até por essa realização que o senhor estava sentindo em ver o que estava acontecendo aqui, aceita ir para Brasília e fica lá 20 anos. 20 anos. Até aí,
O senhor tinha feito o quê? Filosofia? Filosofia, Teologia? teologia, e em Brasília eu comecei psicologia. Ah, foi em Brasília. Foi em Brasília, eu comecei a fazer psicologia, eu fiz especialização mais 2 anos lá. E depois eu fui para São Paulo e comecei a medicina. Ah, o senhor começou medicina em São Paulo. São Paulo, mas capital. Mas o senhor formou aqui? Eu formei aqui, eu transferi para cá. Aí, Padre Ivan, fica essa história toda, Montes Claros, isso é uma lenda, o senhor sabe, né, Padre? Uhum. Eu falei, se ele deixar eu perguntar sobre isso, eu vou ficar muito satisfeita, porque eu tinha essa curiosidade interna. Eu era adolescente quando o senhor, né, teve esse auge, e depois eu fui embora para o Rio de Janeiro. Eu sempre teve essa história na minha cabeça, eu acho que da de muitas pessoas ainda têm curiosidade sobre isso. Aí o padre vai embora, as coisas se acalmam, né, vamos falar assim, mas aí o senhor volta cursando medicina. Por que o senhor voltou? Eu voltei porque o bispo na qual eu convivia faleceu. Primeiro ponto. Segundo, a minha família, a minha terra é Montes Claros. E um dos professores meu de médico dizia, volta para o seu povo, foi de lá que você saiu. Use a sua medicina para ajudar as pessoas da sua cidade. Use a sua medicina para ajudar as pessoas. Ele falou como técnico, como especialista da área médica. Então, você veio de lá, então retorna para lá. Você vai dar uma contribuição melhor. Aí eu voltei. Esses anos todos, sua família ficou aqui? Toda ficou aqui. Com exceção de alguns irmãos que foram morar em Brasília. Eu tenho 4 irmãos que Mas a sua mãe ficou Minha mãe aqui ficou aqui esse tempo todo? Esse tempo todo. O senhor vinha de vez em quando? Sempre. Sempre, mês, entendeu? 2 meses, eu sempre estava presente. Aí o Padre Ivan transfere a faculdade e volta para Montes Claros. Aí começou tudo de novo. Começou tudo de novo. O Padre Ivan tá aí, onde o Padre Ivan tá. Eu fiquei sabendo que o Padre Ivan voltou, aonde que é. Depois parece que o senhor foi para uma região longe, distante, lá perto da cadeia, uma coisa assim. Sim, cidade industrial. Uma amiga minha me convidou para ir numa missa que o senhor ia fazer ali no Canelas, que eu acho que hoje tem uma igreja lá, mas não era uma igreja. Não era, em construção. A gente levava a cadeira para sentar. Isso! Ela chama Larissa Betânia, ela era louca com o senhor. Isso mesmo, Alessandra. Ela me chamou para ir essa missa, eu fui com ela e eu falei, Larissa, ele é a mesma pessoa, porque era muita gente levando a cadeira para sentar, para ouvir a palavra que o senhor tinha para dar. E quando o senhor entra naquele lugar, que parecia uma garagem, acho que devia ser uma construção em cima, quando o senhor entra naquele lugar, padre, parece que, não sei, o senhor tem uma luz, um espírito, um negócio assim, que o senhor entrou ali. Eu falei, gente de Deus, tá explicado por que esse homem foi embora daqui. Montes Claros era muito pequena e uma cabeça muito pequena para sustentar a capacidade que o senhor tem da fala, de falar o que a gente precisa de ouvir, o conhecimento que o senhor tem em cima das nossas emoções, né? O senhor é especialista em saúde mental. Então o senhor entra mesmo na nossa cabeça com aquilo que a gente precisa ouvir e vindo de uma pessoa que todos, né, tem ali na fé. Então o senhor juntou 2 coisas que aparentemente a gente não consegue entender muito bem, quem é leigo não poderia entender muito bem, que é um conhecimento científico e a fé. A religiosidade e a ciência, né? E aí veio o Padre Ivan e agora o senhor começa a aparecer mais. Tinha umas missas lá no Pitágoras, que eu me lembro bem. Mas agora o senhor parece que voltou. Parece que agora o Padre Ivan está de volta, mesmo. E com fé e conhecimento. Como que isso agora se encaixa nessa realidade? Na sua, na da cidade, na da igreja, hoje todo mundo que está aí, né, são outras pessoas. A gente tem um Papa que parece ter uma cabeça um pouco mais aberta a entender que a realidade mudou, as pessoas mudaram, tanta coisa que aconteceu, né? Mas chega esse outro homem aqui, com o mesmo dom, com a mesma fé, com a mesma capacidade de levar multidões, mas com fé e conhecimento científico. Como fica o seu interior nesse sentido? Alessandra, foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida foi estudar medicina e psicologia. Por quê? Porque agora eu consigo ver o homem, o ser humano todo, mente, corpo e espírito. E isso que eu queria ter para poder ajudar mais as pessoas. E isso foi um divisor de águas na minha vida.
as duas coisas se entrelaçam. Não existe separação de fé, não existe separação de ciência, razão. Tudo é a mesma coisa. Tudo foi criado por Deus, foi dado por Deus, foi concedido por Deus para ajudar as pessoas. Eu lembro, é muitas vezes frequente, as pessoas vão ao consultório, narram um problema X, aí a gente chega à conclusão que o problema dele é falta de confissão, é falta de ser perdoado, de perdão, de reconciliação, de libertação, entendeu? A gente percebe isso. Não é medicamento. Então, eu sei e perceber essa diferencial. O que é relacionado à espiritualidade, o que é relacionado ao psiquismo humano, o que é relacionado às emoções das pessoas. Então, isso me ajuda. E eu posso ajudar melhor as pessoas. Que às vezes é como palavra, né, padre? Justamente. E, claro, agora eu estou muito mais maduro, né? E agora, a resistência continua. Sim. Não existe uma linha que ainda resistência. Tem Onde resistência. o senhor está hoje? Onde que o senhor hoje... onde que o senhor está, a missa que o senhor hoje... Ou não tem lugar? Eu sou vigário lá, junto com o padre Raimundo, na igreja do Major Prates, que hoje chama... da praça. Da praça. E hoje chama Paróquia São João Paulo II. E a gente está exercendo esse trabalho lá. Entendeu? E... evidentemente que após missa a gente faz uma oração com o povo, e uma oração mais ponderada, muito mais, não mais solta. O bispo já pediu para eu não fazer revelações, não ter esse afloramento de coisa. Eu faço isso de forma mais comedida para não ter problema com a instituição de um grupo que não vê isso com bons olhos. A gente tem que respeitar. Mas o senhor já pensou em desistir? Já. Muitas vezes. Já. Inúmeras vezes. Inúmeras vezes. E o que te impede? Eu não preciso da igreja para viver. Mas eu preciso da igreja para ser salvo. Por isso que eu estou nela. Essa igreja? Essa igreja. Fundada por Jesus. Igreja Católica Apostólica Romana, como ela é? Sim. Essa é a igreja de Jesus. E eu não posso olhar para os homens, eu tenho que olhar para Deus. Então, essa vai me dar os sacramentos, me dar os recursos para eu ir para o céu. Ela te alimenta. Ela me alimenta. Então, pelos seres humanos, eu teria saído há muito tempo. Que pena, muito. padre. Infelizmente. Entendeu? Já existiu, não sei se existe essa possibilidade, mas já aconteceu do senhor ser sondado por outras linhas? Já. Outras igrejas te chamarem? Existe isso? Sim. Igrejas evangélicas, igrejas para pregar, para ministrar aulas, de seminário deles. Muitos já me chamaram. Mas não? Não. O senhor vai permanecer? Eu quero a Igreja Católica Apostólica Romana. Essa é a Igreja de Jesus, é essa que eu encontrei com Deus. E o senhor vai estar na Expo Montes? Pois é. Vou lá. Vai lá cantar? Vou lá tentar cantar. Cantar, encantar, trazer paz. Pós-pandemia, o que podemos esperar, né? O que vem aí, como que as pessoas estão, como que a gente consegue levar isso aí melhor, como que o senhor vê, o que a gente pode fazer agora, que a gente está voltando à vida normal, mas estamos trazendo consequências, sequelas desse momento. Como o senhor acha que a gente consegue levar isso melhor? Alessandra, a intenção da gente ir na Expo Monte esse ano é justamente cantar a misericórdia de Deus e cantar o fato de a gente estar vivo. Então, e agradecê-lo justamente por um período tão doloroso, tão ruim, que quantos tantos perderam as suas vidas, e eu quero cantar a vitória de estarmos aqui. Celebrar essa vitória. Vai ser inimaginável essa Expo Monte desse ano. Vai ser inimaginável. Que dia que é, padre? 5/7. É uma terça ou uma quarta? Terça-feira, dia 5 de julho. Vai ser, na minha opinião, eu estou muito motivado, muito entusiasmado. Nós vamos fazer um show onde vai acontecer coisas grandiosas. Muito grandiosas. Imagino.
Eu acho que eu ficaria aqui horas e horas e horas conversando com o Padre Ivan. Acho que eu vou fazer uns 4 episódios assim de podcast. O senhor tem um conhecimento, uma luz muito importante. Eu contei pro padre assim que a minha mãe sempre vivia falando: vamos pedir alguém para apresentar a gente para Padre Ivan, porque eu admiro muito o senhor, a história toda. Como todas as pessoas, tenho os meus questionamentos também em relação... Sempre fui muito da ciência, então tenho meus questionamentos em relação... E eu acho que o senhor é extremamente importante para a Igreja Católica e para esse momento que nós estamos vivendo, né? Que nós passamos por uma situação que não sabemos o que será, né? Tem uma geração aí que a gente não sabe onde que isso vai, né, chegar, como os nossos adolescentes, como as nossas crianças... vai chegar, esse mês é o mês Furtacô, que é o mês da saúde mental materna, e eu queria que, infelizmente, encerrando nossa conversa, que o senhor deixasse uma mensagem para essas mães, que a gente também tem não é uma obrigação, esse presente, né, de criar pessoas, de guiar pessoas, assim como o senhor faz na igreja, a gente precisa fazer em casa. E estamos guiando uma geração diferente, com muito conhecimento, porque a internet traz muito conhecimento, ao mesmo tempo também com uma vivência que nós não conhecíamos, não temos estudos sobre o que essas crianças vão trazer sobre esses 2 anos que nós vivemos acanhados, né? Por isso tanta depressão, tanta ansiedade, tantas coisas acontecendo no mundo. Eu queria que o senhor deixasse uma mensagem para as mães sobre esse caminho, sobre guiar essas crianças e o que a gente deve e pode fazer. Antes de finalizar, eu gostaria de agradecer a você. Você é linda. Muito obrigada. E eu estou muito à vontade com você. Então, muito obrigado. E essa partilha de forma bem leve, bem suave. Obrigado, Alessandra. O senhor sabe da importância que foi estar aqui com o senhor, devido a as questões que eu trago comigo de dificuldade de falar com as câmeras. Muito obrigado. Acho que foi bênção mesmo. Muito obrigado. As pessoas que nos veem, eu gostaria de deixar algo assim, bastante importante. A tristeza, ela é contínua quando eu olho para mim. Eu não tenho, eu não posso, eu não consigo, eu não dou conta. A felicidade é quando eu olho para uma pessoa, quando eu olho para o céu, quando eu olho para Deus, quando eu olho para a plenitude da vida. Nós não temos uma escola que ensina as mães a ser mãe. A gente aprende a ser mãe, a ser gente nos nossos erros e nos nossos acertos. E as mães não podem se sentir culpadas, porque onde os filhos não foram ou não são, e não pode colocar sobre si uma responsabilidade, porque nós somos num mundo diferente, de desafios diferentes, de um acesso de pessoas aos meios de comunicação extremamente rápida. Uma coisa é certa: mãe, olha para a mãe de Jesus, modelo de mulher, modelo de mãe. Ela é e será sempre o exemplo de vocês. E outra coisa, você, mãe, é o que foi, porque você não sabia fazer diferente. Você fez o que fez, aquilo que você aprendeu do seu pai, da sua mãe, você está passando. Agora, enche-se daquela que pode fazer você ser diferente. Ela vai pegar você no colo, mãe, a mesma mãe de Jesus vai pegar você no colo e levar para o colo do filho dela. Porque ele vai nos ensinar, ele é um grande mestre que vai nos ensinar o caminho da vida. E o caminho da vida não vem pelos conhecimentos humanos, mas o caminho da vida vem pela experiência da fé. Invadindo o nosso ser por uma luz, e nessa luz eu vou enxergar a luz. E os meus filhos que me rodeiam, como mariposas, vão encantar e vão ficar grudados comigo, porque a luz encanta e aquece. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre seja louvado. Amém. Padre Ivan, muito obrigada. Mas muito obrigada. Obrigado mesmo. a você. Gente, eu espero que vocês tenham gostado. O Padre Ivan abriu um espaço para mim que eu não imaginava. Eu estou extremamente emocionada com tudo que ele falou e espero encontrar vocês na próxima. Obrigado a todos.